Fala, meu amigo concurseiro, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje pra gente trocar uma ideia sobre um pensamento, provavelmente já passou aí pela sua cabeça, nesse momento de preparação em que você vem estudando aí para concurso, que é aquela sensação, aquele pensamento de dizer o seguinte: para passar em concurso, você precisa ser muito inteligente. Você acha que precisa ser alguém dotado de uma inteligência extraordinária para conseguir a sua aprovação. E é sobre isso que eu quero trocar uma ideia com vocês e dizer, na verdade, que você não precisa ser o mais inteligente, mas que você precisa acertar mais questões. E para acertar questões, fazer uma boa pontuação, não necessariamente você precisa ser alguém super inteligente. É claro que você vai precisar estudar muito, você vai precisar desenvolver técnicas, estratégias para que você consiga acertar esse maior número de questões e ficar em uma boa posição para lograr êxito e conseguir a sua vaga. A questão é que quando você pensa muito nessa questão de dizer o seguinte: poxa, eu tenho que ser muito inteligente, eu tenho que entender todas as matérias para conseguir a minha aprovação, ninguém é inteligente o suficiente para conseguir dominar todas as disciplinas. Todo mundo tem uma dificuldade em um determinado ponto do edital, uma disciplina ali específica. Nós, concurseiros, vamos ter deficiências. Um em uma matéria ali, que seja o português, o outro vai ter na informática, o outro na matemática, e isso é do jogo. Agora, dentro desse seu contexto de estratégia, uma das coisas que você tem que desenvolver é colocar no seu cronograma exatamente as disciplinas que você tem mais dificuldade em acertar as questões. Por quê? As pessoas colocam essa dificuldade, digamos assim, de não gostar da disciplina como um empecilho para não estudar. E quando você está nesse momento de preparação, você não pode ficar escolhendo a disciplina que você tem que estudar. Você tem que fazer uma boa pontuação, então tem que se sair bem no maior número de disciplinas ali dentro do seu edital. Então, conhecendo a deficiência que você tem, já sabendo disso, você vai ter que dar ênfase nessa disciplina. Então, se você gosta, por exemplo, de estudar ali o direito penal, o direito constitucional, você já tem essa familiaridade, já se dá bem com esse conteúdo, você vai ter que tirar ele um pouco da sua grade ali de estudo para acrescentar a disciplina que você não tem tanto domínio. Quando você já tem esse gosto pela coisa, de estudar aquela disciplina que você já tem, esse domínio, as coisas se tornam mais fáceis. A questão é que quando você se propõe a estudar aquela disciplina que você não domina tanto, aí é onde entra a questão do problema. Você diz o seguinte: o fato de você não gostar, você acaba negligenciando essa questão de ter que, de fato, colocar aquela disciplina mais vezes no seu cronograma e dar ênfase àquilo. Por quê? Você vai ter que resolver mais questões, você vai ter que fazer ali mais simulados daquela determinada disciplina para que você consiga ter um desempenho melhor. Agora, vem uma questão de pensamento que você tem que mudar durante esse momento de estudo. Você tem que olhar o seguinte: você vai sair desse campo de olhar para a disciplina e dizer que não gosta e agora ter a ideia de que você precisa estudar. Você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que pagar esse preço. Eu espero que você se adeque, pense, veja qual é a sua deficiência, a disciplina e comece a colocar mais vezes no seu cronograma de estudo. O que vai contar muito no seu período de preparação não é o quanto você é inteligente, mas é o quanto você está disposto a aprender. E só o fato de você estar disposto a aprender já ajuda muito, já muda o cenário. Porque pensa comigo, se você se propõe a estudar e naquele momento você começa a colocar dificuldades para isso, você começa a dizer que você não é inteligente, você começa a dizer que você não vai aprender, você começa a dizer que não é possível. Então tudo isso você já está decretando, você já está dando uma sentença sobre aquilo que você está idealizando para sua vida. Então o seu cérebro, ele vai pensar o seguinte: poxa, se esse camarada já está afirmando tudo isso, que não vai dar certo, que ele não vai conseguir, para que eu vou encontrar formas de fazer ele aprender, de ajudá-lo? Então você tem que pensar o seguinte: como eu vou aprender? O que é que eu preciso fazer? Então você vai criando as suas estratégias e a partir desse momento o seu cérebro, ele começa a procurar essas respostas. Quando você pergunta o seguinte: como eu vou fazer isso? Então ele já procura uma saída. É diferente. Então você vai abrindo a sua mente para que você consiga começar a estudar. Então é uma mudança de mentalidade. E isso sim, você tem que ser inteligente. Inteligente para ter a capacidade de mudar o seu pensamento, de conseguir fazer as mudanças necessárias na forma como você pensa, como você se comporta. Porque tudo aquilo que você idealiza, tudo aquilo que você fala, aquilo que você pensa, vai repercutir sim na forma como você vai aprender. Então, você tem que pensar o seguinte: organizei o meu cronograma,
Então, já sei o que é que eu preciso estudar, por onde eu vou começar, vou dar ênfase às disciplinas que eu tenho mais dificuldade e a partir desse momento você vai assistir as videoaulas, você vai procurar questões para resolver na internet, é só o que tem, a galera aí trazendo, né, assim como eu faço aqui, trazendo questões, por exemplo, de informática, os canais aqui no YouTube, você pesquisando aulas gratuitas e aulas com qualidade. Então, você já começa a assistir aquela videoaula, fazer a sua anotação, fazer o seu resumo e logo você começa a dar os primeiros passos. E aí você tem que fazer uma comparação das suas versões. Então você já está ali com uma semana de estudo, um mês, você para e faz uma análise do que você já aprendeu. Então você olha e diz assim, poxa, uma semana atrás eu não sabia a definição de hardware e software, eu não sabia o que era um sistema operacional, eu não sabia o que era uma memória RAM, uma memória ROM, mas eu já aprendi aqui no canal do Emerson, então eu já tenho um conhecimento, eu já não sou mais virgem de conhecimento da informática, por exemplo. Então você vai fazendo esse comparativo com você, porque hoje você já tem uma bagagem de conteúdo maior do que você tinha uma semana atrás. E daqui a um mês, 2, a sua bagagem vai ser muito maior, desde que você continue colocando conteúdo nessa bagagem. O que você não pode é parar, é desistir, porque muito provavelmente você já se deparou aí em algum momento da sua vida em olhar para aprovação de alguém, a pessoa foi aprovada lá no concurso e você olha e diz assim, cara, fulano de tal aí que estudou comigo, não tinha tantas habilidades no tempo de escola e hoje em um bom concurso, ganhando bem, o que é que esse cara fez? Muito provavelmente ele se propôs, né? Ele deu ali a cara a tapa, ele pagou o preço. Então você tem que seguir nessa linha de raciocínio. Você tem que assumir as suas responsabilidades, usar as suas ferramentas, utilizar o que você tem, sabe? Porque muitas das vezes você fica pensando o seguinte, eu preciso ter o melhor cursinho, eu preciso ter o melhor material e enquanto isso você não utiliza as coisas que você já tem aqui ao seu domínio. Porque imagina, você acha que de fato você começaria o projeto quando tivesse toda a estrutura montada em termos de material, em termos de curso. Por quê? O que é que te garante que você começaria? Se você não começa com o que você tem. E o que você tem hoje já é o suficiente para começar. Por quê? Tem pessoas por aí estudando não tem acesso não tem um computador, estuda pelo celular, não tem um ambiente bacana para estudar, confortável, tá estudando em locais bem dificultosos, né? Mas tá fazendo a parte dela. E você, às vezes, já com o material ali, não começa. Então vai postergando, dando desculpas. E aí você vê depois aquela pessoa aprovada e você ficando para trás. Por quê? Porque você não assumiu as suas responsabilidades. Então isso também é um fator de inteligência, mas de inteligência para entender que você já tem as ferramentas para começar. E agora eu quero abrir até um parêntese aqui, que no tempo que eu estava estudando pro concurso que atualmente eu exerço o cargo, que é de agente de trânsito do Detran do Ceará, eu estava passando por um momento de dificuldade financeira ali e não tinha dinheiro para comprar material, pagar um cursinho. Eu tinha apenas uma apostila que eu comprei no site, não vou fazer aqui a propaganda do site, mas a apostila me ajudou muito, uma apostila no valor de R$20, cara. E assim, o conteúdo veio lá na apostila, só faltou vir escrito assim na capa. Tá aí, te vira. Porque não tinha muita organização. Era de fato a letra da lei ali, que é o que a gente precisa também, mas não tinha muita requintes ali no material, sabe? Dicas, essas coisas que a gente encontra em materiais mais robustos, mais organizados, de alguns cursos que a gente conhece aí no mercado. Enfim, voltando aqui para nossa ideia. Então assim, você tem que olhar para sua situação e dizer o seguinte, eu já sei que eu não sou tão inteligente, não tive aí, por exemplo, uma boa formação no período de escola, ensino fundamental e médio, mas ainda assim está ao meu alcance dar o primeiro passo. Começar. Então assim, agora é claro que se você não tem uma base, você vai precisar subir mais degraus na escada, então porque você vai começar mais lá embaixo. Só que isso não pode ser um fator limitador. Por quê? Você tem que utilizar isso como um combustível para a sua vida, olhando para o seguinte ponto. Cara, por que eu quero passar em um concurso? O que é que me move? A minha situação financeira tá difícil? Eu quero sair desse emprego que não me valoriza, esse ambiente aqui que eu não tenho uma boa remuneração. Então tudo isso também serve como combustível para você, tá? Ter essa capacidade, ser sensível a isso, a fazer essas análises, é uma forma de ser inteligente, tá? Então assim, quando nós falamos de inteligência,
Eu não quero que você se limite apenas à inteligência de aprender um conteúdo, mas à inteligência de saber que nós temos limitações, que nós vamos ter que encontrar formas de superar. Inteligência emocional também, porque quando nós estamos aí estudando, a gente sabe pelas dificuldades que a gente vem passando, sabe? Abrindo mão de momentos em família. Você não participa mais ali do churrasco em família no fim de semana porque está estudando. Às vezes as pessoas estão até te criticando. Não tem apoio até de pessoas próximas a você e isso acaba te desmotivando. E nesse momento entra a inteligência emocional. Então você vai ter que pensar o seguinte: poxa, eu estou passando aqui por um período que requer resiliência, resistência e que eu vou ter que abrir mão de determinadas coisas na minha vida por um determinado período. E isso se chama pagar o preço. Então entra essa inteligência emocional para que você consiga fazer essa análise da situação e não desista no meio do caminho. E logo, logo, você vai estar colhendo os bons frutos dessa sua persistência, resiliência e sabendo que tudo que você vai colher agora de frutos foram baseados nas escolhas que você fez anteriormente e que você não desistiu, que você acreditou em você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou de alguma forma, deixa aí o teu like. Considere se inscrever no canal. Se você tem alguma experiência e quer compartilhar, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso. Valeu, um forte abraço e até a próxima.